telão, tema desta manhã, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, predestinação. Não tenha medo desta palavra, diga predestinação. De novo, predestinação. Embasando, para começar, Efésios 1, 4 a 6 e 11, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, a bondade da sua vontade. Vamos orar. Senhor Jesus, fala-nos, Pai, revela-nos, Pai, aqueles mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, que aprove o Senhor revelar ao apóstolo Paulo, apóstolo enviado aos gentios, ó Deus, para a revelação do novo pacto, da nova aliança, para entendimento daquilo que estava oculto, Jesus, e entre os mistérios ocultos, tu revelaste a predestinação, não só ao apóstolo Paulo, não só encontrada nas 14 epístolas de Paulo, mas em toda a Bíblia Sagrada, a evidência da nossa escolha de antemão, da nossa predestinação antes da fundação do mundo. Fala ao teu povo, Jesus, porque este povo precisa entender dos teus planos perfeitos, vitoriosos, que começaram antes de nós termos um corpo físico, Jesus, antes de todas as coisas serem criadas e formadas. Assim, Senhor, nós estabeleceremos a nossa vida sobre a rocha, sobre o conhecimento que nos torna indestrutíveis para a glória do teu nome e do teu reino. Amém. E todo o povo diga amém. Glória a Deus. Obrigada, Tiago. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, restaurados, redimidos, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, novas criaturas, perfeitos espiritualmente em Cristo Jesus. Um dos mais polêmicos ensinos da Bíblia Sagrada é a relação entre a salvação por graça e o livre-arbítrio do homem. Esse assunto tem despertado debates mundiais, que atravessam o tempo e que fazem com que os nossos estudos fiquem mais interessantes, mais profundos. E nós já temos visto ao longo dos anos, no decorrer de toda a nossa existência como ministério, que estes estudos sobre a predestinação e a relação com o livre-arbítrio têm o objetivo de firmar e fundamentar o povo de Deus na verdade. Diga verdade. Este ensino não pode ser desprezado ou minimizado. Nem a Escritura, nem a experiência que nós temos com Deus nos autorizam a minimizar ou a desprezar a predestinação, a doutrina da predestinação. Em todo o Antigo Testamento se reconhece ser Israel a única nação na terra a quem Deus decidiu resgatar para ser seu povo exclusivo, escolhido para ser sua propriedade particular. E em todo o Novo Testamento se admite que os seres humanos são por natureza cegos, surdos e mortos, de forma que a sua conversão, a conversão de qualquer ser humano por si só é impossível, a menos que Deus lhes dê vista, audição e vida. Veja, por favor, o que um dos reformadores escreveu, Martinho Lutero, falou, pregou. Colocamos no telão para sua visualização. A predestinação é uma coisa maravilhosamente doce para quem tem o Espírito. Eu tenho, e você? Para mim, a predestinação é doce. Para você também, diga glória a Deus. Então, quem não tem o conhecimento e a revelação do Espírito Santo, diz que a predestinação leva à apatia, à vida
sem graça, a vida morna. Argumentam, os que não têm conhecimento e revelação, que se a salvação depende inteiramente de Deus e não de nós, então toda a responsabilidade humana diante de Deus perde a razão de ser. Mas isso não é verdade. Nós somos inteiramente responsáveis com o nosso chamado a partir do momento que ele se manifesta. A Bíblia Sagrada, ao enfatizar a soberania de Deus, deixa muito claro que isso não diminui em nada, em hipótese alguma, a nossa responsabilidade. Então, no ponto 1, eu quero estudar com você o que a Bíblia Sagrada diz acerca da predestinação. Lógico que nós poderíamos ter aqui mais 20, 30, 40 cultos para falar de predestinação. Mas eu quero mostrar hoje que existem certos pontos que nós temos que ter sempre em mente. E através do conhecimento nós temos que manter firme a nossa confissão e a nossa convicção em cima daquilo que Deus nos revelou através da sua santa e bendita palavra. Então, o que a Bíblia diz? Número 1, o homem sem Cristo é totalmente depravado, morto espiritualmente. Quem não está em Cristo, quem não é salvo ainda por Cristo, a Bíblia diz que está morto, que é depravado. E nós vamos ver o que diz então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Ele vos deu vida, nós estávamos mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Espiritualmente, todos nós estávamos mortos. Assim que o nosso corpo reveste o nosso espírito no ventre materno, a lei do pecado que habita no corpo, na carne, mata, adormece o nosso espírito. Então, todos nós, antes de Cristo vir a nós, nos dar vida, estávamos mortos. Veja qual é a condição de um homem sem Cristo. Volta para mim por favor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, antes de Jesus nos salvar, segundo o curso do mundo, deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, esse príncipe da potestade se chama Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da... Não atua mais em você e em mim, que somos salvos, porque passamos a ser filhos da obediência. E o diabo continua atuando nos filhos da desobediência, entre os quais, entre os filhos da desobediência, também todos nós andamos outrora. Estávamos no meio dos depravados e dos mortos, espiritualmente falando. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, não somos mais, por natureza, filhos da ira como os demais. Como o nosso espírito estava morto, a nossa carne fazia tudo como os demais, como os ímpios, como aqueles que estão ainda seguindo o curso do mundo, fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar, mortos em seus delitos e pecados em termos espirituais. Mas Deus, diga glória a Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele amou primeiro, Ele foi rico em misericórdia, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia! É por graça, diga, é por graça. Muito bem, vamos ver mais o que a Bíblia diz. Número 2. Deus é soberano e a eleição, a escolha de cada um de nós é incondicional. A eleição faz parte dos decretos de Deus. Você sabe o que é decreto? É o que é estabelecido, o que está determinado, está decretado, não pode ser mudado, ok? Romanos 8, 29 e 30, se os irmãos quiserem saber qual foi o texto que Deus usou para iluminar os olhos do meu coração, para que eu começasse a entender a revelação do novo pacto da graça de Deus, foram esses 2 versículos. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que
de antemão conheceu. Vamos parar aí. A Bíblia não diz que Deus conheceu a todas as pessoas, a toda a humanidade de antemão. A Bíblia diz que aos que, isto significa que é uma quantidade de pessoas específica, aos que de antemão conheceu. Antemão é uma expressão que também é usada por Paulo como antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Aos que, quer dizer que tem um grupo, e não pense que é um grupinho, logicamente. Há um número de pessoas, certo, que Deus conheceu de antemão, antes da fundação do mundo. Aos que ele conheceu de antemão, também os predestinou. Predestinou, pré-destino, presciência, prognose, já vou falar sobre isso. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Jesus, para ser conforme Jesus é, a fim de que ele, Jesus, seja o primeiro, o primogênito entre muitos. São muitos irmãos, não é toda a humanidade que é irmã. São muitos irmãos. Quem são os muitos irmãos? Aos que de antemão ele conheceu e predestinou. E aos que predestinou, aos que, aquele grupo que ele conheceu de antemão, predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. A esses, aos que predestinou, a esses também chamou. Quem é que chama? Então nós não estamos fazendo nada, nós estamos vendo a obra de um Deus soberano que começa antes da fundação do mundo. A esses também chamou. Ai, meu Deus do céu, agora vem. E aos que chamou. Chamou para quê? Para serem religiosos? Para depois voltarem para a macumba? Para o espiritismo? Para seitas? E aos que chamou. Esta é sua história e a minha história. A esses também justificou. Pela fé em Cristo, quando Ele nos chama, somos justificados, somos lavados, somos redimidos, somos tornados justos novamente, como éramos antes do pecado. Amém? E aos que justificou, a esses, é um grupo que começa de antemão e vai para a glória. A esses também glorificou. Diga, eu faço parte deste grupo. Aos que... Diga, eu sou conhecido de Deus de antemão. Diga, eu sou predestinado para a salvação, para ser justificado por Jesus Cristo. Diga, eu sou justificado, chamado, glorificado. Diga, graças a Deus. Amém. Ponto 3. O que a Bíblia diz? Que a graça de Deus é irresistível. Romanos, capítulo 9, versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Quantas vezes a pessoa diz, mas por que Deus me escolheu? Mas por que eu? Mas eu fui tão déspota, eu fui tão miserável, eu fui tão pecador, eu fui tão mal, eu fui tão vil, eu fui tão perverso, eu sou de uma família assim, eu não tive isso, eu não tenho aquilo, E o Senhor diz, olha, peraí, do que você se queixa? Você que está salvo agora, do que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Se eu fizesse agora uma pergunta simples, quem aqui sempre quis ser crente? Amados, vamos ser francos. Era o que menos a gente queria. Quantos aqui falavam isso? Não. Agora levanta a mão. Quem disse crente não? Igreja evangélica não. Dizimista? Jamais, jamais, jamais. Quem disse? Eu disse. E o que o Senhor vem nos dizer? Quem jamais resistiu à minha vontade? Você não pode resistir, porque a vontade de Deus
prevalece sobre a sua e sobre a de quem quer que seja. Quem ele de antemão conheceu, predestinou, ele chama, ele justifica e ele glorifica. Ninguém pode dizer não para Jesus se é predestinado. Porque a graça é irresistível. Diga, a graça é irresistível. Provérbios 21, olha só. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Amado, pode ser poderoso, pode ser sábio deste mundo, desta terra. Pode ser cheio de conhecimento, de poder, de glória humana. Amados, Deus inclina o coração como Ele quer, para onde Ele quer. Quem é que é soberano? O homem ou Deus? Deus é soberano. O que a Bíblia diz no ponto 4? Vamos lá. Jesus morreu pelos seus. Quer dizer que Jesus tem os seus. Quem são os seus? Os seus são aos que de antemão Ele conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Jesus morreu pelos seus, pelo seu povo, por aqueles que Ele escolheu para a salvação. Ai, não pode ser, não pode ser. Amado, aquieta porque é. Eu não concordo, eu não posso. Fui eu que dei uma chance, eu dei uma chanchinha para Jesus. Fala que fui eu que abri a portinha do coração. Aquieta, que não foi. Isso é o que o diabo quer que a gente pense. Para a gente se sentir poderoso, para a gente se sentir autônomo, para a gente se sentir, sabe, o rei da cocada. Eu abro ou eu não abro a porta para Jesus. Quem somos nós, amados, para abrir ou não abrir a porta para o Todo-Poderoso, Criador do Universo? Um Deus que de antemão nos conheceu, nos elegeu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. A vontade de quem prevalece? Você já deu resposta hoje. Amém? Olha o que diz Romanos 9, 20 a 25. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Nossa, agora Deus pega pesado aqui. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Quando a gente começa com essas inquietudes, esses argumentos humanos, Deus nos chama, põe lá no nível do objeto. Pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Quem é o oleiro? O Senhor. Ele pode ou não pode? Ele tem direito de fazer um vaso para honra e um para desonra ou não tem? Tem, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E glória a Deus que Ele escolheu você e fez você para honra. Versículo seguinte. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, por que Deus fez isso? Por que Deus permite vasos de desonra, filhos da perdição, gente que não tem parte com Deus? Por quê? Porque Ele quis mostrar a sua ira contra o pecado, contra o diabo e dar a conhecer o seu poder. Ele suportou e continua suportando com muita longanimidade os vasos de ira. É a Bíblia que chama a gente de vaso de ira. Tem gente que é vaso de ira, preparados para a... Então tem gente nesta terra que não tem parte com Deus. É soberania de Deus. Deus é Senhor. Tem gente que é vaso chamado de ira. Vai se perder, nunca vai crer em Cristo. Já está perdido e vai para a perdição. E o que nós vamos dizer? Deus quis mostrar a sua ira. Deus permitiu outra semente. Uma semente que fosse o quê? Filhos da perdição. Vasos de ira que vão para o inferno. Versículo 23. A fim de que também desse a conhecer, quando Deus permitiu duas sementes na terra, Ele quis mostrar a ira contra o diabo, contra o pecado. Ele quis mostrar o seu poder, porque Ele é que é poderoso para fazer o que Ele faz e decidir o que Ele decide. Mas Ele quis também dar a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de...
Quando você foi escolhido antes da fundação do mundo, de antemão, você foi escolhido e predestinado como um vaso de glória, um vaso de misericórdia. Você foi preparado por Deus para manifestar as riquezas da sua glória. Você é preparado de antemão. A glória de Deus tem que ser vista na sua vida. A glória do Todo-Poderoso tem que se manifestar na sua vida. Deus lhe preparou para isso. Os quais somos nós? Diga, eu sou um vaso de misericórdia, preparado de antemão, para manifestar a glória de Deus. Os quais somos nós? A quem Deus chamou, não só dentre os judeus Deus escolheu como nação eleita, mas também não são todos os gentios, dentre os gentios, aos que são eleitos, escolhidos, predestinados, para manifestar a glória de Deus. Amém? Diga, eu faço parte. Assim como também dizem Oséias. Olha Paulo citando Oséias, o profeta Oséias. Chamarei povo meu ao que não era meu povo. Nós. E amada a que não era amada. A igreja gentílica. Porque a princípio, como povo, a eleição foi para Israel. Mas o Senhor chamou também nós de povo. Porque entre os gentios, Deus, dentre os gentios, tem os seus predestinados. Diga, eu sou um predestinado. Amém? Ponto 5. Somente os escolhidos perseveram e estão nas mãos do Senhor. Amém? João, capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. É eterno ou é passageira? Eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Você é de Jesus para sempre. Amém? Ninguém pode tirar você dele. Nunca. Jamais. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas bispa, como assim? Amado, não sei como assim. Eu só sei que houve um milagre, houve uma manifestação, que quando você creu em Jesus, o seu espírito que estava morto em pecados e delitos, teve o quê? A união com o Espírito Santo de Deus e você foi vivificado. Agora o seu espírito é um com o Espírito do Senhor, que trouxe vida àquele que estava morto por causa dos delitos e pecados. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Jesus. Muito bem. Ponto 2, Romanos. Vamos para um outro tópico. Você já viu alguma coisa que a Bíblia diz. Agora, os legalistas, quem são os legalistas? São os arminianos, são aqueles que defendem o livre-arbítrio, são aqueles que vivem de doutrinas dos homens, coisas que foram criadas, dogmas da igreja católica que foram introduzidos na igreja protestante. Os legalistas argumentam que todos podem ser salvos, que é o homem quem decide, usando o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é do diabo. O homem não decide nada. Há muita gente cristã que acredita que a qualquer momento um filho de Deus, salvo, selado com o Espírito Santo, pode ser tirado de Deus, jogado no mundo, ir para o inferno. Não creem na soberania de Deus, não creem no poder de Deus, na autoridade do Senhor, para terminar a obra que ele começou. Quando ele começou a obra? Quando ele me chamou. Não, ele começou a obra antes da fundação do mundo, quando ele elegeu você, quando ele conheceu você, quando criou o seu espírito, antes de você ter um corpo físico. Os espíritos dos eleitos foram todos criados antes da fundação do mundo. Estávamos com os anjos na criação. A seu tempo, o nosso espírito foi sendo revestido de carne. Então, o Senhor começou a obra lá atrás. Ele não há de terminar? Então, número 1. As ovelhas creem. Quem é ovelha, diga, eu creio. Olha o que diz João 10, 26, em contraste com isso. Mas vós não credes, porque não sois das minhas. Quer dizer que tem gente que não é ovelha, não crê. Só ovelha crê. Lobo crê? Não, só ovelha crê. Tá? 2.
As ovelhas não se perdem. A partir do momento que elas creem, elas não vão jamais se perder. Pense comigo, antes da ovelha crer, a ovelha é a nossa tipificação, a gente não se perdeu. Jesus foi buscar a gente para a gente não se perder. Ele foi nos achar. Ele varreu a casa até encontrar a dracma perdida. Então veja, ovelha não se perde. João 10, 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Faz um esforço para ouvir aí, irmão. Você está ouvindo Deus? Eu as conheço e elas me... Quem crê segue Jesus. Porque é ovelha. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas ou da minha mão. Amém? 3. A obra é de Deus. Ele começou, ele terminará. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou certo, e você? Então nós estamos num processo enquanto estamos nessa peregrinação aqui na terra. O Senhor está fazendo a obra e vai completar. Diga amém por isso. Glória a Jesus. 4. A salvação não depende do homem. É pela graça de Deus. Nem o homem jamais poderia se salvar, mas nem pelo querer do homem. Não tem livre-arbítrio, ok? Tem livre-arbítrio para comprar sapato, para comprar uma blusa, para casar, para mudar de cidade. Tem livre-arbítrio. Ou que você vai almoçar daqui a pouco, minha barriga já está roncando. Tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio para a salvação. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Bispa, qual é a predestinação que é bíblica? Ah, mas não é a predestinação. Ah, bispa, quer dizer que Deus predestinou que agora você ia pôr a mão aqui? Ah, que você ia tomar um gole. Ah, pelo amor de Deus, né? Oh, dá licença, né? Predestinação para sermos conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Predestinação para ser salvos por Jesus Cristo, para ele depois chamar, justificar e glorificar. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, mas bispa, esse negócio de predestinação fala que parece que a gente é um robozinho, é um marionete na mão do Senhor. Antes fôssemos que não faríamos nada errado. Então não tem essa história de marionete, de robozinho, não. E eu disse, não tem apatia. Ao contrário, quando falamos de predestinação, tem responsabilidade 100% após a revelação e após a salvação. Então a salvação não depende do homem. Efésios 2, 8 a 10, lindo, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, não é de bondade, não é por fazer caridade, não é por dar as coisas à casa André Luiz, não é, pode dar, amado, mas não salva, não vai levar ninguém para o céu. Não é por, não, eu atravesso o velhinho no farol, bispa, eu dou esmolinha para aquele do farol. Olha, amado, faça isso. Isso são obras maravilhosas, você sentiu no seu coração. Isso é consequência de sermos cristãos. Mas isso não leva ninguém para o céu. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, antes da fundação do mundo, preparou para que andássemos nelas. As obras da fé, as obras que Deus preparou para cada um de nós andarmos, foram preparadas de antemão. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Ok, ponto 5. O que a Bíblia diz? Agora nós estamos vendo essa questão do legalismo, não é? Fala de obras, fala de sacrifício, de ir para o monte, de pagar o preço, de ralar os joelhos, de fazer voto, de pegar um carnê. Deus fez a obra completa. Eu não tenho que completar a obra que Cristo fez. Eu não tenho que pagar o preço que Cristo pagou com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Diz a palavra em João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tudo que foi determinado de antemão, predestinado, tudo que foi de antemão estabelecido como obras preparadas, todo o plano de Deus da redenção,
todos os eleitos, todos os predestinados, que tinham já e têm o seu nome escritos no livro da vida, porque Apocalipse diz que o nome dos eleitos, dos escolhidos, daqueles que serão salvos, que seriam salvos, que foram salvos, já está no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, isso tudo foi consumado, foi confirmado, foi estabelecido de vez na cruz do Calvário. Graças a Deus. Ponto 6. A salvação é total na vida de quem crê. Quem crê? Diga, eu sou salvo. Eu já tenho a vida eterna. Diga, eu não preciso comprar uma cadeira no céu. Eu não preciso pagar uma passagem para o paraíso. Amém. Glória a Deus. Alguns aqui pagaram em outro ministério. Compraram a cadeira do céu. Cadê a Silmarinha? Cadê? Você está aqui no culto que eu te vi. Comprou sua cadeira no céu. Graças a Deus. Pagou quanto? Comprou 7 cadeiras no céu para a família toda, de medo que alguém não tivesse lugar. A gente fala, as pessoas acham que é brincadeira, que nós estamos fazendo. Não é. Amados, o nosso país está infestado de comércio, de falta de revelação, de conhecimento da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E as pessoas estão fazendo as coisas mais abomináveis em nome de Jesus. Por isso Deus nos chamou para uma reforma. Hoje a reforma protestante não é apenas lá dentro da igreja romana. É dentro da igreja protestante, é dentro da igreja evangélica que está cometendo abominação atrás de abominação. Está aqui a nossa irmã que no passado comprou 7 cadeiras no céu. Uma moça que fez faculdade, uma moça inteligente, uma moça de família, uma moça estudada, uma moça que tem pós-graduação no exterior, que viajou o mundo inteiro. Que cegueira é essa? Todos nós estávamos cegos, até Jesus vir à nossa vida. O problema é que alguns ministérios, Jesus liberta e eles botam venda de novo. Jesus quer mostrar a verdade e eles põem um capuz da mentira. Mas glória a Deus pelas igrejas da reforma que estão sendo levantadas no mundo inteiro para tirar a cegueira, para tirar os capuzes colocados por homens inescrupulosos, por denominações do diabo. João 3, 16 a 19. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, não é o mundo inteiro. Veja os contextos. No grego aqui, Deus amou okumene, Deus amou o mundo dos eleitos, o mundo espiritual, aos que de antemão Ele conheceu. Foi esse mundo que Ele amou. Que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo, okumene, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, para que esse mundo fosse salvo por Ele. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado, glória a Deus. O que não crê já está julgado. Porque quem não crê é vaso de ira para a perdição, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram... Que homens? Que eram maus e que amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Os ímpios, os filhos da perdição, os vasos de ira, que não são para salvação. Amém? Ponto 3, Romanos. Vamos para um outro tópico. Admitir a soberania de Deus é quebrar o orgulho humano. Por isso o homem natural não aceita. Quando você fala para o homem natural, o homem que ainda não é convertido, ele não admite nada disso, nem aceita. Ele briga com Deus. Mas quando você fala também para alguns homens salvos, mas que estão na lei, a lei suscita a ira. A lei exalta a carnalidade, a obra humana. Então na lei também há cristãos, há pessoas salvas, mas que elas vivem como se fosse homem natural, como se não fossem salvos, porque elas discutem com Deus. Elas brigam, elas acham que elas estão certas.
só admite a soberania de Deus, só admite a predestinação, só admite a salvação eterna quando o orgulho é quebrado. Amém? Então, Jesus veio para redimir os seus. Jesus veio para aqueles a quem ele escolheu. Jesus veio para aqueles que ouvem a sua voz. Número 1. Jesus pagou pelos pecados do seu povo. Eu estava lá incluída. E você? Mateus 1:21 atesta isso. Ela dará à luz, está falando de Maria, um filho, e lhe porás, José, o nome de Jesus. Não pode nem José escolher o nome do filho. Isso é determinação. Isso é obra preparada de antemão. Isso é soberania de Deus. Você vai pôr nele o nome de Jesus, porque ele, José, salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio salvar o povo dele, aos que de antemão ele conheceu. Isto é um povo. Jesus morreu pelos seus. Jesus não derramou o sangue por filhos do diabo. Jesus derramou o sangue por você, que ele de antemão conheceu, elegeu, escolheu, predestinou a seu tempo, revestiu de carne no ventre da sua mãe, chamou, justificou e glorificou. Diga glória a Deus. Número 2, Jesus veio para todos do seu povo. Nenhuma ovelha se perderá, nenhum eleito ficará de fora. Todos serão alcançados. Jesus não morreu em vão. Todos aos que de antemão ele conheceu e predestinou, todos já têm garantida a salvação. Ela precisa se manifestar mediante a pregação das boas novas de grande alegria. Amém? 1 Timóteo 2:4 diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens aos que ele de antemão conheceu. Não é toda a humanidade. Como é que Deus ia ser incoerente? Ele elege, predestina, faz obras preparadas de antemão, morre pelo seu povo e depois quer que todo mundo seja salvo. Não, ele não pode negar-se a si mesmo. Ele quer que todos pelos quais ele derramou o seu sangue sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diz, ponto 3, vamos lá. Jesus veio para as suas ovelhas. João 10, 3-5. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus já chamou você pelo nome e te conduziu para fora do mundo. Você sabe o que significa a palavra igreja, eclésia? Hoje nós fazemos parte da eclésia, da igreja. Os tirados para fora do mundo, os que o Senhor Jesus foi lá buscar porque sempre foram dele. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, Jesus está buscando as suas ovelhas no mundo hoje e vai buscar amanhã. Depois que ele fizer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Revelação. Porque lhe reconhece, só pode reconhecer quem um dia conheceu. Ou seja, você esteve no concílio de Deus antes da fundação do mundo, quando seu espírito foi criado à sua imagem e semelhança. Você estava lá e hoje você conhece a voz, reconhece essa voz. Você sabe que é Deus falando com você. Faz um esforço para reconhecer. Porque quem não reconhece é cabrito do diabo, amado. Vê se a pessoa que está do seu lado é ovelha. Faz um balidinho aí. Faz um balidinho. Faz um mé aí. Um mé bem bonitinho. Mé. Vê se no meio aí não tem um... Rechaça já. Oh, Jesus. Olha o que diz o versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Diga glória a Deus. Você nunca vai seguir aquilo que não tem parte com Deus. Porque agora você já conhece a voz dele. Você sabe quando ele fala com você. Amém? Ponto 4. Quem não é ovelha,
não ouve a voz de Deus, de Jesus. Você pode fazer uma cirurgia, abrir a cabeça, enfiar a Bíblia todinha lá dentro, pôr lá um chip, qualquer coisa. Não reconhece, amado. Não adianta. Só ovelha. João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Tem gente que nunca vai crer. Ah, bem que eu desconfiava. Tem um sujeito lá. Ah, agora eu sei. Não é ovelha. Você não sabe nada, nem eu. Até o último fôlego de vida. Nós temos que falar do amor de Cristo, apresentar a salvação em Cristo Jesus, porque muitas pessoas é no último fôlego de vida que reconhecem a voz dele. Não podemos julgar pelas atitudes, porque nós também tínhamos atitudes de ímpios antes de sermos resgatados por Jesus Cristo. Amém? Então, cuidado. Ponto 4. Romanos, vamos passar para um outro tópico. Todo homem sem Cristo é pecador, sem méritos, e não poderia pagar o preço da sua redenção. Por isso, todo homem sem Cristo precisa da graça de Deus, que é dada a quem apraz ao Senhor. Amados, nós pregamos o Evangelho a toda criatura, porque nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor, os predestinados, até que eles se manifestem. E só se manifesta a salvação quando a ovelha ouve a voz de Jesus. Precisa pregar, precisa falar, precisa instar. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ninguém nasce com o dom da fé. Para crer em Cristo precisa receber o dom para ser salvo por sua graça. Quem dá o dom é Ele. O dom da fé vem pela palavra, por ouvir tem que pregar, escrever, fazer qualquer forma, mas que a palavra chegue, sinalizar. A palavra é que vai manifestar quem é e quem não é. Amém? Então, quem é eleito precisa ouvir a pregação do Evangelho. Diga glória a Deus, eu já ouvi. Para que essas pessoas também despertem espiritualmente. Amém? Eu preciso encerrar, eu vou encerrar, mas eu quero fazer uma oração com a igreja. Este assunto emenda na pré-existência, que eu vou falar quinta-feira. Mas nós precisamos ter essa noção clara, que todo homem sem Cristo é pecador, não tem mérito. Não pode escolher a Cristo, não pode escolher o que é certo, porque não conhece o que é certo. Conhece o que a sociedade diz que é certo. Conhece o que um padrão humano diz que é certo, o que uma educação diz que é certo e que é errado. Mas quem tem a palavra da verdade é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz o que é certo e o que é errado. Ele diz o que é falso e o que é verdadeiro. E quem não está em Cristo, não tem Cristo ainda manifestado como seu Senhor e Salvador, não sabe discernir o verdadeiro do falso. É por isso que todos nós, antes de Cristo, fomos idólatras, fomos espíritas, fomos em cartomantes, jogamos búzios, fomos fazer mapa astral, fomos em tantas coisas macabras, porque nós não tínhamos a verdade revelada. Eu quero orar nesta manhã, para que esta verdade de Deus se manifeste na vida daqueles que ainda estão tateando, daqueles que ainda estão procurando qual é a verdade, qual é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Fora de Jesus não há vida. Fora de Jesus há existência empurrada. Fora de Jesus não há um caminho reto, bom, saudável, perfeito, agradável. Fora de Jesus não há verdade. Fique de pé aí no seu lugar, em nome do Senhor. Pai, essa palavra um dia, Jesus, me tirou da ignorância, Pai. Porque o Senhor me salvou, o Senhor me buscou na minha juventude ainda, Pai, na minha adolescência. Mas depois, Pai, a tradição dos homens, a lei mosaica, os rudimentos das obras mortas me foram impostos, me foram apresentados como uma forma de seguir a Jesus. E eu fui novamente cega, engessada, guiada por cegos. Mas um dia, Jesus, um dia,
o Senhor fez esta palavra chegar à minha vida. Um dia o Senhor disse: você vai entender Romanos 8, 29 e 30. E eu disse: o que é isto que está escrito aqui? E Deus usou um homem, um português, que eu não conhecia, para que uma cassete de uma pregação como a de hoje chegasse à minha vida. E ali dizia, Romanos 8, 29 e 30. Aos que de antemão Deus conheceu, a esses predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Pai, a tua obra é perfeita e completa. E o Senhor um dia manifesta essa perfeição, a salvação, a vida eterna, a vida feliz, a vida plena, com todos os que de antemão o Senhor conheceu. Nós todos estamos aqui hoje por causa da predestinação. Nós todos hoje temos os véus que estavam sobre o nosso coração arrancados. As escamas dos nossos olhos caíram, Pai. E nós nos enxergamos como Tu nos enxergas. Hoje nós vemos quem nós somos, o Teu plano na visão do Todo-Poderoso. Muito obrigada, Jesus. Porque foi por graça, não por merecimento, não por obras, mas por graça, que o Senhor morreu naquela cruz por nós, para que o preço pelo resgate das mãos do diabo fosse pago, Jesus. E hoje, nós que já te recebemos como Senhor, que te confessamos como Salvador, somos nascidos de novo, novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Somos selados para o dia da redenção com o Santo Espírito da promessa. E nada, ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso nós te agradecemos, te bendicemos. E também por tão grande revelação que nós não tínhamos no passado, Jesus. Mas hoje nós enxergamos conforme a Bíblia nos mostra. Porque não estamos na letra, mas estamos no Espírito que vivifica, que faz tudo ter sentido e significado. Obrigada, Jesus, por cada predestinado que aqui está. Obrigada por esta manhã, Pai, de manifestação de poder, de glória, de graça, pelo Teu sobrenatural, pelos milagres que aqui se fizeram. Obrigada, Senhor, por esta palavra de conhecimento, de revelação. Obrigada, Senhor, porque Tu estás abrindo sepulturas, Tu estás tirando filhos amados de catacumbas. Tu estás dando, Senhor, vida nova, fazendo com que estes filhos, Senhor, desfrutem da herança que têm direito em Cristo Jesus, quando Tu consumaste tudo na cruz do Calvário. Saímos daqui vencedores e para vencer sempre, declarando que esta semana será uma semana de glória, de vitória, de perfeição do Todo-Poderoso, de portas abertas, de ousadia da fé. Uma semana cheia de sinais, prodígios, maravilhas. Podemos afirmar isso porque está escrito que estes sinais acompanharão aqueles que creem. E aqui estão os que creem, aqui estão os da fé, aqui estão os crentes em Jesus, os filhos de Abraão, aqueles que já são abençoados. Pai, a vitória é certa, porque o Senhor determinou que assim fosse na vida
dos que creem. Assim nós cremos, ligamos aqui na terra, confessamos com os nossos lábios que todos os dias desta semana, em todas as coisas, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o bispo nos dá a bênção final em nome do Senhor. Amém. Estenda sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós, e aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém.